Imagine uma Europa que não sabe onde cairá o primeiro golpe. Não porque a guerra seja certa, mas porque as fronteiras hoje estão mais frágeis do que nos últimos 30 anos. Basta uma faísca. Erro. Uma avaliação errada. De repente, os pontos críticos do continente estão sob pressão, vinda não de uma grande frente, mas de um lugar discreto, comentado apenas em voz baixa. Nos últimos meses, cresce o número de especialistas que fazem uma pergunta: se houvesse uma escalada entre a Europa e a Rússia, onde seria decidido? Qual lugar talvez não aguentasse o primeiro impacto? E o que isso significaria para o restante do continente? Agora vem a parte mais importante, pois nem sempre as maiores cidades decidem tudo. Às vezes, basta uma brecha de 100 quilômetros, às vezes um único porto, às vezes um cabo no fundo do mar. E isso ainda não é tudo. Obrigado. Na Europa, cresce o debate sobre onde decisões seriam tomadas se a tensão com a Rússia se tornasse uma crise aberta. Não porque o futuro seja claro, mas porque analistas destacam locais onde pequenos movimentos podem causar grandes efeitos dominó. Hoje veremos 5 desses pontos. Cada um é diferente, cada um é vulnerável por um motivo diferente, e cada um, em uma situação de crise, representaria um tipo completamente diferente de problema para a Europa. O primeiro será o corredor de Suwałki, uma das linhas mais discutidas do continente. Bem-vindo ao Zaranikami, vamos começar. Corredor de Suwałki, faixa estreita de terra entre Polônia e Lituânia. No mapa parece discreto, mas nos debates sobre a segurança europeia é um dos pontos mais citados. Basta olhar mais de perto. A oeste, Kaliningrado, um enclave russo com forte militarização. A leste, Belarus, aliado de Moscou. Entre esses dois territórios está a única conexão terrestre da OTAN com os países bálticos. Se houvesse uma escalada na Europa, seria aqui que se decidiria se Estônia, Letônia e Lituânia permaneceriam ligadas ao resto da aliança ou ficariam isoladas. Esse corredor não é largo. As estimativas falam de cerca de 100 quilômetros, em alguns pontos até menos. Isso significa que uma ofensiva mecanizada poderia abrir uma brecha crítica aqui rapidamente se não houvesse defesa forte. Por isso, analistas da OTAN já discutiam o corredor de Suwałki anos antes da guerra na Ucrânia, e é exatamente por isso que eu tenho um vídeo separado e longo sobre isso no canal, onde analisamos o corredor em detalhes. Agora só o essencial importa. O corredor de Suwałki é o primeiro filtro que vai mostrar se a Europa está preparada. Se a OTAN conseguir mantê-lo, os países bálticos continuam conectados com o restante da aliança e a logística funciona. Se ele cair, a defesa do Nordeste da Europa se complica dramaticamente. Isso nos leva a outro ponto. Uma cidade que pode ser um problema para a Europa não pela geografia, mas pela identidade. Um incidente pode ser tarde demais. A cidade estoniana de Narva. Este é um tipo diferente de ponto fraco. Não é um gargalo como as guerras, mas uma cidade onde o conflito pode surgir de forma discreta, silenciosa e sem grandes movimentos de exércitos. Em Narva, é uma questão de identidade, não só de geografia. Mais de 80% dos habitantes aqui falam russo e culturalmente e socialmente se sentem mais próximos do leste do que de Tallinn. Em paz, isso pode não importar. Em momentos tensos, essa demografia pode pesar muito. Analistas alertam há tempos que Narva é o local onde uma crise pode surgir de modo diferente de uma invasão com tanques. Basta uma provocação, um incidente local, caos informacional ou uma narrativa sobre a proteção dos habitantes de língua russa. Depois disso, não se trata mais de um grande ataque no mapa, mas de uma tomada gradual de controle por meio de ferramentas híbridas, sabotagem, agitação, campanhas de desinformação, desvio. E aqui chegamos ao ponto essencial. Narva não é problema, pois permitiria ocupar a Estônia. O problema é que aqui pode surgir algo que a Europa evita, um território disputado na OTAN. E se a situação aqui se agravasse, a pergunta é: quão rápido e quão unida a aliança reagiria? O artigo 5 não é um botão automático, é uma decisão política. Narva representa um risco diferente do corredor de Suwałki, não logístico, mas social. Esse tipo é o mais difícil de prevenir, pois a tensão envolve não só o mapa, mas também as pessoas.
O próximo ponto será completamente diferente. Desta vez, trata-se de um espaço onde o que importa é o tamanho da fronteira, não o tamanho da cidade. Agora vamos para o norte, rumo à Finlândia. Finlândia e a fronteira norte da Europa. A Finlândia tem algo que nenhum outro país da OTAN tem: a fronteira mais longa com a Rússia. Mais de 1.300 quilômetros de florestas, lagos, tundra e áreas pouco povoadas. Defender um território assim é extremamente difícil. É um espaço onde não existe uma linha de frente clássica e onde os deslocamentos são lentos por terrenos difíceis e em condições que favorecem quem ataca de forma mais rápida e imprevisível. A Finlândia tem um exército de qualidade, treinamento e experiência com invernos rigorosos. Mas se houvesse uma escalada, o problema não estaria na força dos soldados. O problema é que essa fronteira não pode ser controlada em todos os pontos simultaneamente. Se houvesse uma sabotagem, infiltração ou uma rápida penetração em um determinado trecho, a reação teria que ser imediata. O eixo norte da Europa deixaria de ser uma linha de fronteira e se tornaria uma área de grande incerteza tática. Outra questão que os analistas discutem é a logística. A Finlândia é grande, mas as estradas são escassas. As colunas militares precisariam percorrer centenas de quilômetros, geralmente por estradas de mão única. O que na Polônia leva horas, no norte pode levar dias. Em crises, dias podem ser um luxo que a Europa não pode ter. Resumindo, a Finlândia não é fraca militarmente, mas é vulnerável por sua geografia. Até uma pequena brecha geraria grande pressão sobre a OTAN, que precisaria reagir em vários locais ao mesmo tempo. Enquanto o corredor de Suwałki e Narva são pontos que recebem atenção, a Finlândia é uma longa linha onde o risco se espalha pelo espaço. E isso é um tipo diferente de desafio. Mas agora vamos seguir em frente. Para um local que pudesse iniciar o conflito sem partir diretamente de um membro da OTAN. Um ponto fraco periférico, não central. Por isso é tão sensível. Moldávia e Transnistria. Moldávia é um caso específico. Não faz parte da OTAN, não está na linha de frente, mas é frequentemente citada em análises de segurança. O motivo é simples. Se houver uma escalada crescente na Europa, é justamente aqui que pode surgir um conflito paralelo que começaria fora do artigo 5, sem obrigação de resposta coletiva, sem intervenção imediata da aliança. Por isso, muitos o veem como o ponto de entrada mais vulnerável para uma crise maior. Esta região possui uma camada específica. Transnistria, uma faixa estreita de território onde há anos existe uma presença pró-Rússia e estoques de munição. Formalmente faz parte da Moldávia. É uma região separatista com administração própria e ligação com Moscou. Se surgisse tensão aqui, não seria por meio de uma grande invasão, mas sim por pressão política, desestabilização e a narrativa de proteção da população de língua russa. Um mecanismo muito parecido com o que apareceu certa vez em Donbas. Sem muitos tanques, primeiro só pontos de interrogação. Para a OTAN, o problema é outro. Se houvesse conflito na Moldávia, a aliança precisaria decidir se atuaria fora de seu território. Não é uma resposta simples nem um passo automático. E é exatamente isso que faz da Moldávia um lugar onde se pode testar a determinação da Europa sem o risco de uma reação coletiva imediata. Se o Ocidente não reagir, cria-se um precedente, que pode ser ainda mais perigoso que o ataque inicial. No entanto, este ainda não é o ponto mais incomum mencionado nos estudos analíticos. Esse lugar nem parece um campo de batalha. Um lugar onde você não ouve canhões, mas onde pode surgir o mesmo caos que na linha de frente. E mesmo assim, basta um corde. Agora vem o último capítulo, o Mar do Norte e os cabos submarinos. O Mar do Norte não é uma linha de frente, também não faz fronteira com a Rússia, mas é um lugar onde tudo pode ser decidido antes de qualquer tanque se mover. O motivo é simples. Sob a superfície do Mar do Norte existe uma infraestrutura que mantém a Europa funcionando. Cabos ópticos e interligações de energia, gasodutos, linhas elétricas, lugares que não são protegidos por armas, mas confiam que permanecerão intactos. Analistas alertam que é justamente aqui que um conflito pode surgir sem que o vejamos imediatamente.
corte de cabos, explosão em gasoduto, ataque de drone à subestação ou sabotagem em plataformas de energia. Um ataque cibernético combinado com danos físicos a um dos ramos pode causar um colapso local da rede, que então se espalha ainda mais. Esse cenário não exige grande exército. Basta poucas pessoas, um navio, submarino ou drone nesse cenário. O resultado pode ser tão caótico quanto um ataque de artilharia. Nord Stream mostrou uma coisa de forma muito clara. A Europa consegue monitorar fronteiras, exércitos e o movimento de equipamentos, mas debaixo d'água as regras são diferentes. Lá, a defesa é difícil, cara, e quase invisível. E é exatamente por isso que o Mar do Norte é considerado um risco. Não pelo exército russo estar lá, mas porque o que não vemos é vulnerável. E só percebemos isso quando para de funcionar. Assim encerramos nossa lista. Corredor de Suwałki, Narva, Finlândia, Moldávia e Mar do Norte. 5 lugares, 5 tipos de risco. Cada um diferente, mas todos têm um denominador comum. Em uma crise, o que decide é a velocidade, a logística, a geografia e a vontade política. E é exatamente por causa delas que termina a questão de saber se a Europa consegue reagir a tempo. Conclusão. Estes foram os 5 lugares mais mencionados nos debates de segurança quando se trata da questão de uma possível escalada na Europa. O corredor de Suwałki como artéria logística. Narva como ponto de identidade sensível. Finlândia com longa fronteira. Moldávia fora do artigo 5. E o Mar do Norte como uma infraestrutura que não vemos, mas sem a qual a Europa não funciona. Nenhum desses lugares é uma fraqueza real. No entanto, cada um é um local onde uma crise pode surgir mais rápido do que a Europa gostaria. Não porque a guerra seja certa, mas porque geografia, política e tecnologia às vezes se alinham de forma que um pequeno evento pode gerar algo maior. Entender esses pontos não significa prever um conflito, significa compreender o mapa e suas consequências. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Qual desses lugares você considera o mais arriscado? Ou você acha que existe outro lugar que não é falado o suficiente? Escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, vou ficar muito grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos em que estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo ou recomendando o vídeo para mais pessoas. Muito obrigado.